Oi, mulher, e aí, tudo bem? Se você é da minha época, você vai saber, vai se lembrar disso. Na minha época, há um tempo atrás, aí, a gente era acostumado a aquela pergunta. É, se você me ama, me dá uma prova de amor. E foi numa dessas provas de amor que eu me lasquei. Foi sim. Entenderam o seguinte, que o problema não estava na pergunta, e sim na falta de amor próprio. Entender que o pedido, a pergunta veio e a vontade de agradar, e realmente a sensação de estar fazendo algo certo, para poder provar aquilo que eu não era, fez com que eu tivesse uma má escolha. E é sobre isso que eu queria contar para você. Durante muito tempo da minha vida eu me acusava e julgava outras pessoas pela minha má escolha, mas de tudo aquilo que foi vivido e passado, teve um propósito, teve um motivo bom. Pensa só, que uma má escolha pode te levar para a morte ou para a salvação. Porque foi numa dessas aí que eu virei mãe solteira. E foi numa dessas aí que eu descobri um motivo maior para lutar. E mesmo assim, durante muito tempo da vida, eu achava que o problema estava no homem, que o homem eram todos iguais, que as coisas não iam dar certo, porque todo mundo era malvado. Mas uma coisa que eu, durante esse período, eu perdi de fato foi a minha autorresponsabilidade. Sim, eu não fui obrigada a nada, eu fiz porque eu quis. E de todos os fatos, existe toda escolha existe uma consequência. E foi essa consequência que, com o passar dos anos, fez com que eu me distanciasse mais do meu propósito da minha vida, na desculpa que foi mais fácil eu jogar a culpa no outro do que assumir minha responsabilidade. E é sobre isso que eu queria falar para vocês. Às vezes, uma má escolha pode colocar em risco a sua vida ou a vida de um ser. Porque naquela época eu poderia ter abortado, né? Não, mas eu fiz a escolha certa. Independente da situação, é interessante que você perceba que errar é humano, mas um erro não justifica o outro. E é necessário que você assuma o seu compromisso. E hoje dá gosto de ver, porque hoje, olhando de frente para trás, né? Eu consigo entender o quão a vida foi boa comigo, porque é sempre possível fazer um caminho de volta. Você sempre tem duas escolhas. Então, assim, ou você encontra o caminho mais fácil, ou você opta pelo caminho mais difícil. A questão sempre está na sua autorresponsabilidade. A assumir o meu desafio, a assumir as minhas ações, deu para mim as condições de hoje ter uma filha abençoada. É sobre isso. Quando você assume de fato aquilo que você faz, você tem que ter peito e disponibilidade, porque não foi fácil. Mas quem disse que seria fácil? Mas foi feito. Hoje, olhando a minha filha de um olhar do lado de cá, eu consigo entender que, independente das minhas escolhas, eu tive uma outra opção. E aí eu comecei a entender de fato que é possível sim fazer um caminho de volta. É possível sim eu ter um relacionamento transformado apesar de um deslize. Mas sabe por que isso? Porque eu quis provar um amor que eu não sentia. Eu quis viver uma vida que não era minha. Por falta de quê? Por falta de autoconhecimento. Por falta de amor próprio. E é sobre isso, mulheres. É esse lugar do autoconhecimento. Você precisa entender que na vida ela é feita de escolha. E suas escolhas podem gerar uma vida ou tirar uma. Então, antes de querer provar o amor para alguém, prove-se para si mesmo, olhe no espelho e perceba o quão boa você é, independente da sua situação. Você é um baú de tesouros. Não dê essa chave para qualquer um.